Estamos começando mais um NW Podcast aqui na TV Amazônia, canal 7.1, Santarém, em toda a região. Quero mandar um abraço também para todos os nossos espectadores, tanto pela internet como pela TV aberta. Semana passada eu soube que esse sinal da TV Amazônia está pegando em muitas comunidades próximas a Santarém e algumas até bem distantes. Queria mandar um abraço para esse povo dos ribeirinhos, do Planalto, que não estão aqui exatamente na cidade, mas que sempre são tão carinhosos conosco quando nos encontram, dizendo que assiste a TV Amazônia e o programa NW. Hoje, então, o programa vai ser bem diferente de todos que nós já fizemos. Como você está vendo, está só eu aqui. O Adilson hoje está com outros trabalhos nesse horário da gravação. Então, eu não tenho convidados, não tenho co-host, será somente eu. E o formato do programa é um formato conhecido como Q&A, que são perguntas e respostas. Então, nós selecionamos aqui com a equipe uma série de perguntas sobre o meu ministério, minha trajetória, minha carreira, minha vida pessoal. Talvez seja a curiosidade de muitas pessoas que querem me conhecer melhor. Então, o programa vai ser hoje. Eu vou abrir meu coração para vocês. As perguntas estão prontas ali e eu creio que vai ser muito legal. Então, voltamos aí no próximo bloco. Vamos ver os nossos patrocinadores e logo em seguida eu volto com as perguntas e respostas sobre a minha vida, ministério e carreira. Estamos de volta. Então, como eu falei, hoje o programa é de perguntas e respostas sobre a minha vida. Tem o apoio aqui da nossa equipe de produção, que vai me fazer as perguntas, vai dirigir tudo aqui. Então, vamos lá para essa sessão de perguntas. Eu estou pronto aqui para responder. Quem é o pastor Luciano quando ninguém está chamando de pastor? Então, quem é o pastor Luciano quando não chamo de pastor? Para surpresa de muitas pessoas, eu sou tímido, meio introvertido e muito na maioria das vezes, principalmente quando eu estou em casa. As pessoas não acreditam muito. Eu acho que eu sou um bom amigo dos meus amigos, que não tenho muitos, mas são preciosos e são de muito tempo. Então, eu acho que essa é a principal característica que, às vezes, as pessoas desconhecem quando eu não estou atuando como pastor. No ministério pregando ou fazendo meu papel pastoral, meu ministério pastoral, eu sou muito introvertido, tenho até dificuldade de estar numa roda de mais pessoas assim e me sobressair. Então, talvez isso seja uma surpresa para muitas pessoas. Próxima pergunta. Qual foi a maior aventura que você já viveu? Maior aventura que eu já vivi, sem dúvida, foi quando eu tinha 21 anos. Eu me formei como oficial do Exército Brasileiro, no Rio de Janeiro, e fui transferido para a fronteira do Amapá com a Guiana Francesa, próximo ao município do Oiapoque, mas é uma localidade chamada Clevelândia do Norte. Então foi uma grande aventura de encarar essa mudança tão radical na minha vida e totalmente inesperada, porque eu nunca imaginei que eu pudesse ir sozinho, e foi a primeira vez que eu saí da casa dos meus pais, e foi realmente uma grande aventura, mas foi muito legal. Próxima. Você sempre quis ser pastor? Não. Por muito tempo, eu não quis ser pastor, e quando eu estava para decidir assim, sobre o meu futuro, questão de estudo, faculdade, carreira profissional, ser pastor não estava nos meus planos. Eu sempre quis servir ao Senhor na igreja local e sempre fiz isso. Então, me envolvi em muitos ministérios, servindo, mas nunca pensei que pastor seria essa minha vocação e a minha dedicação integral. Então, eu tinha muitos outros sonhos profissionais e pastor não estava dentro desse sonho pessoal meu naquela época, mas eu já tinha um chamado de Deus e eu me permiti ser conduzido dentro do plano de Deus, da vontade de Deus, e hoje eu sei que ser pastor é aquilo que eu nasci para fazer.
Nossa quinta pergunta. Existe alguma coisa que as pessoas imaginam sobre você, mas estão completamente erradas? Então, eu acho que eu já respondi lá na primeira pergunta sobre quem é o Luciano. As pessoas acham que eu sou muito extrovertido e tenho muita facilidade para me comunicar e falar em público. Isso não é uma realidade completa, porque sempre foi uma área difícil para mim e um desafio grande que eu preciso vencer a cada dia, mas eu tenho melhorado com certeza. E também eu acho que as pessoas acham que eu sou muito sério, bravo talvez, mas eu penso que eu não sou tanto assim. O que mais lhe diverte? O que mais me diverte? Futebol. Não jogar mais, porém assistir. Gosto muito de assistir futebol. E estamos no clima da Copa do Mundo, né? Espero que quando passar o programa no Brasil ainda esteja competindo, porque tem um jogo antes. E me divirto muito também com música e leitura quando eu estou disciplinado a ler. Sétima pergunta. Qual foi o maior mico que você já passou pregando? Eu acho que não foi nenhum mico, assim, mas que eu me lembro que marcou foi a primeira vez que eu preguei em público e foi totalmente diferente, porque eu preguei dentro de um asilo. Para quem não sabe que asilo é aquele abrigo de idosos. Então, a minha mãe fazia um trabalho de visitação todos os domingos com um grupo de jovens num asilo que havia perto de onde a gente morava, isso lá em Rio Branco, no Acre. E eu ia sempre, mas eu ia para tocar violão, porque tinha ali um momento de louvor. No caminho para o asilo, a gente ia a pé, aí a minha mãe falou que naquele dia eu ia pregar, e eu nunca tinha pregado publicamente. Eu aceitei o desafio. Preguei, fiz uma pregação evangelística rápida, fiz o apelo, aí nenhum idoso levantou a mão para aceitar Jesus. Aí eu continuei fazendo apelo, mas eu fiz um apelo muito radical, falando que eles não tinham muito mais tempo de vida para decidir e que era hora de decidirem sobre a eternidade. Então foi meio pesado para os idosos que haviam lá, mas deu certo, que acho que naquele dia uns 13 aceitaram Jesus, depois alguns foram batizados, então foi meio inusitado, meio diferente, mas foi necessário, e eu creio que alguns deles lá garantiram a salvação naquela tarde. Pastor, o senhor parece estar sempre muito ocupado. Como é um dia comum na sua rotina? Dia comum na minha rotina. Então, a minha rotina não é muito comum porque cada dia é bem diferente do outro, por causa das atividades da igreja, principalmente, e eu tento incluir algumas atividades pessoais que eu tento cumprir bem fielmente. Então, normalmente eu acordo, eu já leio a Bíblia, eu já tiro um tempo de oração. Nesse tempo de oração tem uma coisa muito legal que eu aprendi recentemente com o pastor Eibe, que é a declaração de promessas, é algo que eu incluí agora. Aí depois eu tomo café da manhã com a família. Dependendo do dia, tem dia que tem reunião logo assim nesse horário do meio da manhã e que termina, tipo, terça-feira, tem reunião 9 horas e vai até meio-dia, 1 hora. Mas quando não é isso, no horário do almoço eu vou para a academia. Tem dias na nossa semana que tem muitos discipulados. Então, por exemplo, eu não consigo falar um dia exatamente, eu vou falar agora sobre discipulado. Quinta-feira, por exemplo, nós temos vários discipulados no mesmo dia, que a gente tenta fazer tudo possivelmente na quinta-feira. À noite, quase todas as noites tem programação na igreja. E nos intervalos, então, tem outras reuniões, tem meu próprio discipulado, tem TV Amazônia, tem as demandas de casa. Então, a vida, assim, minha rotina é bem louca, assim, bem diferente. Cada dia é um dia diferente, que isso é muito bom, porque eu não vivo uma vida muito rotineira, por isso é bem divertido no final das contas. Qual hábito mudou completamente a sua vida? O hábito de me exercitar sistematicamente. Então, o hábito... Isso é um conjunto de coisas. Na verdade, é o hábito de cuidar da minha saúde.
Então, existe uma coisa ligada à outra. Essa que eu falei, que é fazer atividade física, então frequentar uma academia de musculação e também fazer corridas, que eu gosto muito de fazer, então eu alterno isso. Isso me dá foco para eu controlar a minha alimentação, então nós somos orientados por nutricionista, que inclusive quero fazer a propaganda aqui do nosso nutricionista, que nos apoia também aqui no programa, no Anidar Podcast, que é o Glauber Marinho. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, eu cuido bem da minha alimentação, dentro do possível, que me ajuda a eu fazer atividade física sistemática, que se tornou um hábito, e isso também me conduz a ter um descanso melhor, e, no final das contas, tem me ajudado a manter, dentro daquilo que é possível para mim, a manter a minha saúde num bom nível para a idade que eu tenho, por exemplo. Existe algum fracasso que hoje você agradece por ter vivido? Então, eu acho que não é nem fracasso, porque hoje eu entendo que tudo estava sendo conduzido por Deus. Então, tem coisas que eu olho para trás que na época eu achei que era um fracasso, ou então que foi algo que não deu certo, mas que no final das contas, se eu tivesse entrado por aquele caminho, eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje, porque eu consigo ver Deus guiando meus passos um a um, assim, de uma forma muito planejada por Ele, para eu estar aqui. Então, qualquer decisão que eu tivesse tomado lá atrás poderia ter ameaçado a minha trajetória. Então, só para citar aqui bem especificamente, meu objetivo teve uma vez que eu tive uma proposta de emprego muito boa, que não era só para mim, era para mim e para a Rejane, que faria que nós voltássemos para o Rio de Janeiro, que era uma vontade nossa, na verdade, na época. Então, uniu a nossa vontade com essa proposta de emprego para mim e para a Rejane. Era uma proposta, tanto o emprego seria aquele dos sonhos, no sentido daquilo que a gente gostaria de fazer, como também financeiramente, o que estava sendo proposto. E todo o ambiente que estava sendo criado seria para a gente voltar para o Rio de Janeiro e assumir essa oportunidade profissional. Entretanto, nós fomos orar sobre isso. E quando nós oramos, Deus não nos deu resposta. E nessa época a gente morava no Amapá. E por mais que a gente quisesse fazer isso, como Deus não deu resposta, a resposta que eu entendi é que se nós estávamos no Amapá por uma direção de Deus e Deus não havia dito para a gente sair de lá, a gente resolveu não sair. Por fim, parecia que a gente tinha perdido uma grande oportunidade. Eu não era pastor naquela época, então eu estava no mercado de trabalho comum. Então, por fim, depois de alguns anos, aquele projeto que convidou a gente para trabalhar se desfez e possivelmente muita coisa não seria como está sendo hoje se a gente tivesse ido apenas pela nossa vontade e sem consultar a vontade de Deus. Então, não foi um fracasso, porque a gente entende que a nossa vida em obediência está sempre sendo conduzida por Deus e a vontade de Deus é sempre o melhor para nós. Você já pensou em desistir do ministério? Não. Como você lida com as críticas? Essa pergunta é boa. Eu tenho aprendido a lidar com as críticas, mas não é fácil lidar com elas, porque eu acho que o ser humano, a psicologia deve explicar muito bem isso, eu não sei a explicação correta, mas a gente sempre é mais afetado pelas críticas do que pelos elogios. No sentido de que, na mesma ocasião, se você tiver 10 elogios e uma crítica, a crítica martela mais a tua cabeça do que 10 elogios a mais que você teve. Mas eu tenho aprendido a lidar porque eu já tive muita frustração e decepção com pessoas que me elogiavam e depois, de certa forma, não foram leais. Então, eu hoje tento não me empolgar com elogios e colocar tanto o elogio como a crítica no mesmo patamar, no mesmo nível, assim, quando eu recebo, de tentar entender o valor do elogio e o valor da crítica. Tem elogio que não te ajuda, né, que pode ser até uma pedra de tropeço para você, e tem outros que são bons, porque todos nós gostamos de ser elogiados. Tem uns que são muito importantes, que validam o teu trabalho, que são palavras de encorajamento,
que são de pessoas que querem te ajudar, que vêm de pessoas que você admira e a validação delas é importante, como você passar numa prova na escola, mais ou menos isso. E tem críticas também que pode te levar a uma análise pessoal para você melhorar, e tem críticas que são para te derrubar. Então, tanto a crítica como o elogio tem que ser analisada, e o mais importante é a gente ter um senso daquilo que nós estamos fazendo, sem depender dessas coisas. Então, viver baseado em críticas ou elogios eu acho que é uma derrota completa, e a gente tem que apenas tirar proveito dos dois de uma forma bem equilibrada. Qual foi a oração mais difícil que Deus respondeu? Então, eu acho que também nem foi uma oração específica, mas a coisa mais surpreendente que eu vivi assim, em Deus, que acho que havia um clamor assim nos nossos corações, foi uma fase que eu estava no Rio de Janeiro, já era casado, pouco tempo de casado, a Regiane estava grávida do nosso primeiro filho, que é o Lucas, eu fiquei desempregado. E foi uma época que as portas se fecharam completamente para mim, e foi, sem dúvida, a maior crise que eu já tive na minha vida até agora, no sentido de eu não conseguir emprego, de eu ter ficado doente, de eu ter me envolvido com alguns negócios no qual eu emprestei meu nome para empresas, usaram meu nome ficou sujo com umas dívidas impagáveis. É uma história bem longa, então vou tentar resumir. E naquela época eu não via muita alternativa para a gente sair daquela condição, porque realmente parecia um poço muito profundo, e a gente não tinha forças e nem capacidade, naturalmente falando, de resolver os problemas que a gente tinha se envolvido. E tudo que estava acontecendo, enfermidade, desemprego, casamento, a Regiane grávida, o filho para nascer. E eu recebi uma palavra de Deus em certa ocasião, tipo, final de um desses anos. Isso foi no ano de 1999. Não, foi no final do ano 2000. Foi no final do ano 2000 para 2001. E eu recebi uma palavra que Deus ia resolver todos os problemas, que Deus ia restituir tudo na nossa vida. E Deus sabia qual era o nosso clamor, a gente queria ter um milagre, né? E foi impressionante que em questão de 2 meses, 3 meses, surgiu uma situação, e todos esses milagres, em todas essas áreas que eu disse, aconteceu de uma forma inexplicável aos olhos humanos, sobrenatural, mas a gente sabia que era um mover de Deus. Então essa é uma experiência incrível, e acho que merecia até eu escrever um livro sobre isso, porque tem detalhes que são... A pessoa tem que só conhecer a nossa história para saber que é verdade, porque parece que é uma história inventada de tantas coisas surreais que Deus fez para nos tirar daquela situação e nos dar o livramento. Depois de tantos anos como pastor, o que ainda faz o seu coração acelerar? Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que foram transformadas por Deus, e que eu fui um canal para que elas tivessem uma experiência com o Senhor. Então, de vez em quando, acontecem alguns fatos assim, bem interessantes, né? Assim, claro que a gente está sempre pregando, a gente vê as pessoas convertendo ali nas pregações, então isso é muito poderoso, é muito tremendo, mas tem algumas histórias que são impressionantes, assim, de pessoas que às vezes a gente encontra muitos anos depois, e às vezes eu mesmo esqueci daquele fato, não lembro nem o dia que eu preguei, ou que eu falei com a pessoa, ou que eu orei por ela e conversei, mas depois de anos a pessoa vem relatar e fala que aquele dia algo de Deus aconteceu na vida dela, e de alguma forma a vida dela foi transformada, ou foi curada, ou a família dela foi restaurada, e se tornou algo tão poderoso. E essa pessoa, muitas vezes, ela se torna também tão usada por Deus por aquele fato. Então, isso traz muita alegria, e principalmente a gente participar de formação de liderança dentro do ministério, porque isso se torna maior do que nós. Então, às vezes, uma pessoa que você investiu e foi um canal de Deus para ser usado por Ele na vida dessa pessoa, se multiplica diversas vezes, porque essa pessoa também começa a fazer a mesma coisa com a vida de tantas outras,
e se torna algo multiplicador. Então, isso realmente me traz muita emoção e muita alegria. Qual foi o momento mais sobrenatural que você viveu no ministério? No ministério especificamente, eu acho que foi a nossa vinda para Santarém, junto com os nossos pastores, né, pastor Luiz e pastora Miriam, porque também foi muito inesperado, foi muito de repente, não fazia parte dos nossos planos, e eu não me imaginava em Santarém, porque eu sempre achei que Santarém nunca precisaria do meu serviço aqui, devido ao tamanho da igreja, a importância, a qualidade da liderança que sempre teve aqui. E a gente sempre veio para Santarém para aprender com os pastores que aqui estavam, e alguns deles ainda permanecem. Então, eu acho que essa mudança de localidade do Amapá, né, que na visão de muitas pessoas é um estado meio desconhecido, com pouca influência, tanto no Brasil inteiro e até mesmo na nossa denominação, né? As pessoas não sabem, a maioria não sabe o que acontece lá no Amapá, então a impressão que a gente tinha que a gente estava meio escondido lá, né, aos olhos das pessoas, mas certamente não escondido aos olhos de Deus. E Deus nos trouxe aqui para Santarém para algo tão grande, tão importante, que nos desafia muito até hoje, né? Os desafios aqui nunca acabam, sempre são enormes. Então, isso realmente acho que foi a coisa mais impactante que aconteceu no nosso ministério. Se você pudesse dar apenas um conselho para quem está começando a servir na igreja, qual seria? Sirva colocando a sua expectativa em Deus, dê sempre o seu melhor e não apenas escolha o que você vai fazer, mas procure saber o que a igreja, né, o ministério, o que Deus precisa de você, e seja um voluntário para fazer, porque aí no tempo certo Deus vai juntar o teu dom, o teu talento, aquilo que faz os teus olhos brilharem em termos de serviço e competência e talento, e Deus vai unir isso com o teu chamado. Mas no início é importante você estar disponível para fazer tudo o que precisa que seja feito. O que significa discipulado para você? Discipulado, para mim, significa proteção, mas tem um segundo passo que eu acho que é mais importante, que é uma reprodução de vida de Deus, no caso, né, da imagem de Cristo no discípulo, porque antes de tudo nós somos discípulos de Jesus, mas Deus usa uma pessoa que é teu discipulador para te conduzir a ser mais parecido com Jesus. E então eu acho que é uma reprodução da vida de Jesus, é uma reprodução de liderança, e é um investimento muito poderoso e inevitável, inegociável para a igreja hoje, porque foi a ordem expressa de Jesus. O que Deus tem falado ao seu coração nos últimos meses? Tem a ver com a pergunta anterior, então, um assunto que nos últimos meses, né, Deus tem falado muito no meu coração, e tem a ver com o meu papel hoje ministerial principal como pastor, como supervisor de outros pastores, inclusive. Eu discipulo pastores hoje e dou cobertura para muitas igrejas fora de Santarém. E é o tema que eu mais tenho ouvido de Deus e mais tenho falado e mais tem me impulsionado, é falar sobre formação de líderes, discipulado e sucessão. Então, sempre a gente está preparando novos líderes para nos sucederem, porque a obra de Deus precisa desse avanço, e esse avanço ele acontece sempre quando você está preparando pessoas capazes para levarem o trabalho à frente, como fosse aquela corrida que vai passando o bastão de um para o outro. E isso tem que ser muito intencional, isso tem que ser muito planejado e muito objetivo. Então, é isso que eu tenho falado, pensado, e a gente tem que estar pronto para dar um passo além. Então, por exemplo, se Deus me tira da função que eu estou agora e me coloca em outra, eu tenho que ter alguém melhor que eu para ficar no meu lugar.
se Deus me transfere para outro lugar, para outra cidade, para outro estado, o trabalho onde estou agora não pode ficar prejudicado por eu ter deixado de formar líder. Então, eu penso sempre em sucessão. Estamos de volta para mais um bloco desse programa especial de perguntas e respostas sobre a minha vida, minha carreira, meu ministério. Então, vamos lá, Léo, com as próximas perguntas. Vamos agora para a quarta série de perguntas, agora sobre curiosidades. Você é mais café ou chá? Café. Qual lugar do mundo mais te marcou? Então, eu tenho tido, assim, últimos anos, tive o privilégio de fazer algumas viagens internacionais que realmente a gente tinha sonho de fazer. E todos os lugares são incríveis. Mas, por incrível que pareça, o que me vem à mente, assim, quando me pergunta isso, acho que o lugar que eu mais gosto de ir é aqui no Brasil mesmo e é em Santa Catarina. Qual comida nunca pode faltar? Carne bovina. Se pudesses jantar com 3 personagens da Bíblia, quais seriam? Jantar? Jantar. Ó. Salomão quer ter banquete. Não, deixa eu ver. Atualmente eu gosto muito, tenho me dedicado muito na leitura da história de Josué. Gosto muito. Sem dúvida, Moisés. E claro que Jesus deveria estar à mesa, né? Mas então eu vou colocar mais um, que Jesus é inegociável. Mas seria muito interessante se o apóstolo Paulo também estivesse no jantar. Muito bom. Qual personagem bíblico mais inspira a sua liderança? Liderança. Isso. Josué. Se não fosse pastor, qual profissão acreditaria que você seguiria? Então, a profissão que eu me formei, que eu segui até ser pastor, que é na área da comunicação social, publicidade e propaganda. Você é perfeccionista? Não sou perfeccionista, mas sou que às vezes se parece com perfeccionismo, mas não é. Sou um bocadinho competitivo. O que te faz perder o sono? Nada específico. De vez em quando só alguma coisa ou outra, mas não tem nada específico que me faz perder o sono. Qual sonho você ainda quer realizar? Então, eu acho que não é um sonho assim que eu almejo com todas as minhas forças, mas talvez seja um desejo que eu tenho de ser pastor de uma igreja, de estar realmente à frente de uma igreja. Eu queria ter essa experiência para saber como seria. Como você imagina a sua vida daqui a 10 anos? Imagino minha vida ainda servindo muito, trabalhando muito no ministério. Imagino com novos desafios, talvez não sendo aqui em Santarém. Não que eu não goste da cidade, mas por causa dessa sempre busca de algo diferente. E na vida pessoal, com os 2 filhos casados e tendo netos. O que você espera deixar como legado? Então, eu acho que o meu maior legado são os meus filhos sendo muito usados por Deus. E em seguida, claro, a descendência deles, os netos e assim por diante, que a partir de mim cumpra-se a palavra, né, da oração e da declaração de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se essa fosse a sua última entrevista, qual mensagem deixaria? Dedique a sua vida a viver o propósito de Deus, porque Deus nunca erra e Ele escreveu um livro ao nosso respeito. Então, a vontade dele está determinada para nós
e tente sempre ouvir a voz de Deus para saber qual é o desejo dele para a sua vida. Persiga isso, vive em obediência e dê sempre o seu melhor para o Senhor. E o resumo é Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Livro ou filme? Livro. Manhã ou noite? Noite. Isso aqui é intrigante, hein? Café ou açaí? Café. Oh. Rio ou praia? Os paraenses piram. É. Rio ou praia? Praia de Rio. Pregar ou ensinar? Ensinar. Avião ou barco? Avião. Improvisar ou roteiro? Atualmente o roteiro. Melhor conselho ou... Opa, isso aqui é uma pergunta. Melhor conselho que já recebeu? Melhor conselho que eu recebi. É uma frase, na verdade. O melhor lugar que você pode estar é na vontade de Deus. Um versículo que resume sua vida? Um versículo que resume a minha vida foi o que eu citei anteriormente. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vou explicar o porquê. Porque eu tenho uma certa tendência de ter, não uma ansiedade como doença, não é isso? Eu não tenho essa síndrome de ansiedade, mas eu tenho um pouco de pressa sobre o que virá depois. Eu tenho muita vontade de saber o que vem depois. Então, esse versículo me ajuda a saber que se eu estiver buscando a vontade de Deus e o reino de Deus, essas coisas que podem me preocupar, Deus está cuidando para mim. Olha, o senhor falou de neto um pouquinho atrás. A pergunta é, o que você gostaria que seus netos soubessem sobre você? Que eu fui um grande homem de Deus e fui uma boa pessoa e uma pessoa exemplar. O que ainda faz você chorar? Eu não sou muito de chorar, assim, de demonstrar, de rolar lágrimas, é difícil demais. Mas o que me pesa ainda é a falta do meu pai. Qual foi a maior prova de fidelidade de Deus na sua caminhada? Assim, é difícil responder objetivamente porque todo dia Deus está mostrando a sua fidelidade por nós. E assim, são tantas coisas. Assim, teve uma resposta que eu dei lá atrás, né, sobre uma fase difícil da minha vida. E não só sobre essa fase, mas ver que Deus estava conduzindo todos os detalhes para me colocar no lugar certo e mostrou que não existe impossibilidades e que Ele que dá as ordens, Ele move o coração de quem Ele quer mover, Ele mexe na área financeira, Ele mexe em sistemas, Ele mexe em pessoas para fazer o que tem que fazer na nossa vida especificamente. Então, essa ocasião que determinou todo meus anos seguintes e tem determinado até hoje, foi algo realmente inquestionável sobre a fidelidade de Deus. Foi isso. Agora sim, encerramos. Agora sim? Então agora estamos encerrando esse programa. Obrigado por ter assistido. Espero que tenha sido interessante para você conhecer um pouco mais de quem é o Luciano, sobre o ministério, sobre coisas inusitadas da minha vida, sobre o meu futuro. E muito obrigado por sua audiência. Até o nosso próximo encontro aqui no Anidário Podcast, na TV Amazônia. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque também, junto com ele, irá outros conteúdos importantes que vai abençoar a vida dele. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.